Olá, estudantes do 6º ano, tudo bem com vocês? Que bom, fico muito feliz que vocês estão bem. Vamos estudar então? Vamos lá. Hoje nós temos que ler uma reportagem, identificar o assunto, identificar o fato central reportado, compreender as principais características composicionais do texto e vamos produzir uma reportagem. Você sabe como é produzida uma reportagem? Que assuntos podem ser apresentados em uma reportagem? Você sabe? Pois é, olha só. Nesse daqui, que assuntos podem ser apresentados em uma reportagem? Todos os assuntos podem ser. Podem ser assuntos atuais, podem ser assuntos do passado, não tem problema nenhum. Matéria para reportagem, todo assunto é matéria para reportagem. Vamos ler o trecho de uma reportagem sobre um catador de lixo que dá um exemplo de solidariedade ao construir uma escola para 75 crianças e barracos para quem não tem onde morar. Vamos à leitura do texto? Olha só, a prof quer que você leia junto comigo, né? Vamos ver como é que está a sua leitura, vamos praticar a leitura. Ao final da leitura do texto, você vai fazer uma autoavaliação. Como estou na leitura? Eu, né, professora Gláucia, se a professora Gláucia, de repente a professora Gláucia leu errado, você pode dizer, a professora errou. Sim, você está fazendo uma avaliação minha e automaticamente faz uma auto sua. Como você está lendo? Né? Você consegue acompanhar a professora Gláucia? Você ficou para trás? Você achou que a professora Gláucia leu, né? Você não conseguiu acompanhar? Então, professora, não consegui acompanhar. É só praticar mais, tá? Ah, professora, eu acompanhei. Beleza, continua lendo. É sempre assim, né? Em Pernambuco, o catador de lixo dá exemplo de solidariedade. Sebastião construiu uma escola para 75 crianças. Catador também constrói barracos para quem não tem onde morar. Essa é uma reportagem que saiu em 2017. Em Pernambuco, um catador de lixo dá um exemplo de solidariedade. O pouco que ganha, divide para melhorar a vida na comunidade onde mora. Há 24 anos, o seu Sebastião puxa uma carroça pelas ruas de Olinda, atrás de material reciclável. A vida nunca foi fácil para ele. Ficou órfão aos 4 anos, teve pouco estudo. Com sacrifício, criou 7 filhos. Ele é um exemplo para a família. É o valor do suor, diz familiar. Acho perfeito o que ele faz ajudando os outros em vez de si mesmo, afirma a estudante Maria Eduarda Ramos. Nunca falta trabalho para o catador. O lixo que sufoca o manguezal é fonte de renda para o seu Sebastião. Nesse garimpo diário, ele tira o sustento. O que ele faz com o pouco dinheiro que ganha, vendendo o que tira do lixo, é de se admirar. E de pouco em pouco, juntando cada quilo do material reciclável, o seu Sebastião construiu uma obra permanente e muito necessária na comunidade. A escola que ganhou um nome apropriado, Escola Nova Esperança. A pequena escola é um refúgio para 75 crianças que têm entre 2 e 6 anos de idade. As crianças retribuem a generosidade com afeto, e não é só a escola. O catador também constrói barracos para quem não tem onde morar. Já deu teto a 8 famílias, entre elas a da Flávia e seus 3 filhos. Aos 72 anos de idade, seu Sebastião sabe que a solidariedade não para graças ao maior patrimônio que ele tem. A honestidade é a maior riqueza. Quando a gente tem honestidade, o povo confia. Se o povo confia, e é em cima da honestidade, disse. Muito bem, atividade 1 para você. Então, nós tivemos aí a reportagem, né, do seu Sebastião, que, sendo um catador de reciclável, conseguiu, né, com o pouco que ganha, construiu uma escola para 75 crianças e, além disso, 8 barracos para famílias que não tinham onde morar. Importante, né, lembrar que ele tira o lixo que sufoca o manguezal, né? Tira o lixo
dá vida para o manguezal, vende e dá vida para outras pessoas. Olha o exemplo de solidariedade do seu Sebastião. Atividade 1. Leia o título e a linha fina da reportagem. Estão aqui. Título, né, em negrito, e a linha fina na sequência. O título chama a atenção do leitor e a linha fina complementa informações. E responda à questão: qual o assunto da reportagem? Eu vou te dar um tempinho. Fez? Tarefa dada? Tarefa cumprida? Ótimo, vamos lá então. O assunto da reportagem é sobre um catador de lixo que construiu uma escola e constrói barracos para quem não tem onde morar, ok? Atividade 2, já na sequência. Leia o trecho a seguir. Agora eu vou deixar que você leia, tá? Pratica a leitura e o exercício é: segundo o trecho, o catador de lixo dá um exemplo de solidariedade. Qual é esse exemplo? Vou dar mais um tempinho para você. Leia com calma, ok?
Conseguiu? Vamos fazer a leitura então? Olha só. Em Pernambuco, um catador de lixo dá um exemplo de solidariedade. O pouco que ganha divide para melhorar a vida na comunidade onde mora. Há 24 anos, o seu Sebastião puxa uma carroça pelas ruas de Olinda atrás de material reciclável. E aí o catador de lixo dá um exemplo de solidariedade. Qual é esse exemplo? O exemplo de solidariedade é dividir o pouco que ganha para melhorar a vida na comunidade onde ele mora. Foi isso que você fez? Perfeito! Você sabe como é a estrutura de uma reportagem? Pois é, estrutura é como que você organiza um texto para que ele seja uma reportagem, tá? Temos o título, manchete, que deve atrair a atenção do leitor, a linha fina, que complementa informações ali ao título, o lead, que vem no primeiro parágrafo, e tem o corpo da reportagem. E nessa aula nós vamos estudar o lead e o corpo da reportagem, ok? Ó, o que é lead, professora? Palavra aportuguesada do inglês, lead, que significa conduzir, liderar, né? O que é conduzir? Fazer com que o leitor consiga compreender o caminho da reportagem, o que é, quando aconteceu, com quem, né? Então isso é o lead. Olha só, encontra-se geralmente no primeiro parágrafo e tem como uma das funções a de introduzir o leitor no texto, sintetizando ou resumindo o fato relatado na reportagem, respondendo a algumas questões básicas, tá? Que questões são essas, professor? Olha só, as questões básicas são o que, ou quem, quando, onde, como, por quê? À medida que o jornalista, né, responde essas questões aqui, ele preencheu o lead e esse lead é capaz de já, de cara, informar ao leitor sobre o que vai ser tratado ali. Na sequência, né, que vem o corpo da reportagem, vem mais informações. Mas no lead já temos que dar todas essas informações aqui, tá? Atividade 3 para você. Leia o fragmento e responda o que é relatado no trecho, onde ocorreu. Fácil, né? É só responder essas duas perguntas a partir desse fragmento aqui, ok?
Conseguiu achar as respostas rapidinho? Pois é. O que é relatado no trecho? Catador de lixo dá um exemplo de solidariedade. Onde ocorreu? É em Pernambuco. Foi isso que você fez? Ótimo, isso é fácil, né? Sempre assim, a gente volta para o texto e a gente consegue encontrar as respostas das questões, né? E o corpo da reportagem, professora? Nós já falamos, né, do lead, que vem no primeiro parágrafo, geralmente, e que traz as respostas para algumas perguntas, né? Em forma de texto, responde o que, o quem, quando, onde, por quê. O corpo da reportagem há um detalhamento maior dos fatos, destacando o que é mais relevante, evidenciando detalhes mais importantes e fundamentais à compreensão do leitor. Apresentada um conjunto de vozes, a do autor, dos entrevistados, das testemunhas, de especialistas, ou seja, não só fala na reportagem, né, na notícia, quem fala? Fala o jornalista. Na reportagem, quem fala? Fala, né, todos aqueles elementos que o jornalista achou importante para aprofundar aquele assunto e trazer o conhecimento, né, a informação ao leitor. Quem que ele vai chamar? Além da voz dele, ele pode chamar a voz de entrevistado, de testemunha, né, de especialistas, entre outros, ok? As características da reportagem agora, ó, texto em primeira e terceira pessoa, temas sociais, políticos e econômicos, ou seja, tudo é tema para reportagem, linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, né? Vamos falar, o jornalista fala por outras pessoas e no discurso direto ele fala por ele mesmo ou o entrevistado fala. Objetividade e subjetividade, apresenta fatos e apresenta também pontos de vista. Linguagem formal e textos assinados pelo autor. Importante você copiar isso aqui, eu vou te dar um tempinho, e você capricha na tua letra, para que depois você consiga pesquisar e ler o que você escreveu, ok?
Conseguiu copiar tudo certinho? Perfeito, né? Importante que você coloque acento nas palavras, pingos nos is, a pontuação adequada, que você veja em cada uma delas tem ponto e vírgula, e aqui no final tem pontinho, ok? Colocou a pontuação lá? Importantíssimo, não pode esquecer não. E agora nós temos uma proposta de produção de texto para você. Olha só, lembra que lá no nosso objetivo tinha produzir uma reportagem? Pois é, olha aqui. Agora que você conhece as características da reportagem e sabe como ela deve ser estruturada, com o título, linha fina, o lead e o corpo da reportagem, que tal escrever uma reportagem sobre exemplo de boas ações em benefício do meio ambiente? Pois bem, para onde que você vai? Você vai lá para a plataforma do Redação Paraná, tá certo? Você vai acessar a plataforma Redação Paraná, certo? Seleciona a produção textual reportagem e produza o texto para o seu professor. Não esqueça de revisar o seu texto antes de entregar. Muito importante. A plataforma do Redação Paraná é uma plataforma bem legal, boa, ela é autoexplicativa, você vai lendo ali, vai se informando, você produz o seu texto e pode colocar para correção, você corrige, porque ele já te diz, ó, tem esse desvio, você quer arrumar? Aí você vai lá e arruma antes de mandar para o professor, aí manda, envia, o professor corrige e devolve para você, tá bom? Olha só, mas você não pode esquecer ao produzir o seu texto. Quem é o público-alvo dessa reportagem, dessa notícia? Não, dessa reportagem, né? Que linguagem vou empregar? Onde o texto vai circular? A linguagem está simples, clara e dinâmica? O título chama a atenção do leitor? A pontuação está organizada de forma apropriada? Há o uso adequado da ortografia e da linguagem formal? Tá certo? Então, lá na plataforma da Redação Paraná, acessa, busca reportagem e produz a sua reportagem, ok, pessoal? Ó, lemos e interpretamos na aula de hoje um trecho de uma reportagem. Estudamos 2 elementos que compõem a estrutura do texto. Quais são esses elementos? Nós estudamos o lead e estudamos o corpo da reportagem, tá certo, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima!